Bom dia, meus alunos. Vamos dar sequência agora ao nosso conteúdo, sendo que de forma remota, né? Nós iremos falar agora no capítulo 3, que fala sobre confiabilidade. Então, nós vimos em aulas anteriores que um sistema de tempo real ele deve ser confiável. Por quê? Nós vimos que um sistema de tempo real é todo sistema que, uma vez estimulado a sua entrada, ele tinha que apresentar uma resposta a esse estímulo em um tempo finito especificado. Ora, se o nosso sistema falhar, o que é que vai acontecer? Ele não irá apresentar a resposta a esse estímulo no tempo apropriado. Por isso que a gente diz que um sistema em tempo real, ele deve apresentar requisitos de confiabilidade, ou seja, ele deve ser confiável. E o que seria um sistema confiável? Seria um sistema que, uma vez desempenhando uma certa atividade em um certo período de tempo, em um certo ambiente, ele não poderia falhar. Então, nós diríamos que seria um sistema altamente confiável. Então, vamos a alguns conceitos. Se um sistema de controle tem que responder a um evento em um determinado tempo, a falha desse sistema impossibilitará a entrega dessa resposta no tempo apropriado. Como exemplo, um radar em uma sala de controle aéreo tem que varrer uma região a cada 3 segundos. Uma falha desse sistema impossibilitará a visualização de aeronaves nesse intervalo de tempo, podendo ocasionar um desastre aéreo. Então, temos aí, pessoal, o exemplo de um sistema crítico, ou seja, aquele sistema que, uma vez acontecendo a falha, ele vai gerar danos a vidas humanas, ao meio ambiente ou ao sistema financeiro. Então, a gente chama esse tipo de aplicação, esse tipo de exemplo, de um exemplo de sistema crítico. E aí foi o conceito que nós falamos. Se eu tenho um sistema em tempo real e ele tem que entregar uma resposta em um tempo apropriado, ou seja, uma vez estimulada a sua entrada, ele tem que responder esse estímulo em um certo tempo. Se esse sistema falhar, ele não vai apresentar essa resposta nesse tempo. Mas para a gente falar, tá certo, de falha, a gente primeiro precisa conhecer os conceitos falta, erro e falha. E a gente precisa diferenciar esses conceitos. Então, na hora que a gente chama de falta, eu estou dizendo que uma falta poderia ser exemplificada como imperfeição físico-mecânica de algum componente do sistema, ou um erro no algoritmo de software do sistema. Então, aqui, pessoal, a gente pode exemplificar tanto em sistemas de hardware quanto em sistemas de software. Então, nesse caso, pessoal, uma falta é aquela imperfeição física ou mecânica que dificilmente o usuário ele vai detectar, ele vai visualizar. Então, a gente costuma dizer que uma falta é mais difícil de perceber, porque, em geral, essa imperfeição física, essa imperfeição mecânica pode ser uma solda fria, pode ser uma trilha partida, pode ser um aterramento que foi gerado no teu circuito elétrico, no teu circuito eletrônico. Então a gente percebe que é exatamente uma imperfeição que fica difícil, tá certo, o usuário reconhecer. E na hora que a gente relaciona falta a software, imagina que você desenvolveu um certo programa e você introduziu de forma errônea nesse programa um erro de software. Então isso vai te representar uma falta também, tá? E aí, pessoal, a falta em geral leva a um estado errôneo, a falta leva ao erro. E o que seria o erro? Então imagina que você tem um sistema de tempo real e esse sistema de tempo real ele pode ser caracterizado por um número de estados internos e externos. E aí, se um certo instante você tem um estado esperado, e se esse estado está certo, ele não fica ou não é igual ao estado esperado, a gente chama isso de um estado errôneo. Então imagina, bora dar um exemplo, eu tenho um certo circuito lógico que no instante T1 eu queria que na saída da porta END X o valor fosse nível lógico alto e nesse instante o valor é nível lógico baixo. Então posso reconhecer isso aí como estado errôneo, eu posso reconhecer isso aí como erro. Então a gente sabe que todo sistema pode ser representado por estados, e a partir do momento ou em certo instante que você não tem o estado esperado, isso é visto como estado errôneo, isso é visto como erro.
E caso a gente, tá certo, não detecte esse estado errôneo, a gente não recupere o nosso sistema em estado livre de erro, o que é que vai acontecer? O teu sistema vai falhar. Então, isso é que o usuário vai reconhecer. Em geral, o usuário não detecta a presença da falta. Em geral, de acordo com o teu sistema, tá certo? O sistema vai avisar ou vai informar o usuário em estado errôneo. E aí o que é que pode acontecer? O teu sistema pode se recuperar desse erro para que não haja falha. Mas se o teu sistema, tá certo? Ele não propõe nenhum sistema para recuperação de erro, o teu sistema vai falhar. E a falha é exatamente o que o usuário percebe. Então, em geral, o usuário não consegue detectar a falta, ele não consegue visualizar a falta. De acordo com o teu sistema, o usuário consegue reconhecer ou visualizar um estado errôneo. E aí, se o teu sistema não recuperar desse erro, é o que o teu sistema vai apresentar a falha. Tá? Então, uma falha é caracterizada por um desvio de comportamento ou funcionamento do sistema no qual ele foi especificado para isso, certo? E aí nós temos essa figura que serve para exemplificar os conceitos de falta, erro e falha. Então a gente vai usar aqui uma edição para a gente conseguir apresentar isso. Então imagina, pessoal, que eu tenho meu sistema. Nessa porta lógica aqui eu tenho uma entrada com nível lógico alto 5 volts. E aqui eu tenho a entrada do meu sistema que eu posso aplicar nível lógico alto ou baixo. A gente sabe que isso aqui é uma porta END, que de acordo com a lógica das duas entradas, a gente vai ter na saída 0 ou 1. Imagina, pessoal, que haja imperfeição física, tá certo? E haja exatamente o contato desse terra nessa entrada. Ora, o contato desse terra nessa entrada irá forçar com que essa entrada da porta END ele seja constantemente zero. Então, não importando o que a gente vai aplicar nessa entrada, eu vou ter na saída dessa porta END o valor zero. Então, imagina que no certo tempo T1, eu apliquei aqui na minha entrada o nível lógico alto. Eu iria esperar nessa saída em um tempo T1 mais um certo atraso TD, o nível lógico alto. Mas, na verdade, o que a gente vai ter, pessoal, é nível lógico zero. Então, isso aqui vai me representar o meu estado errôneo, vai me representar o meu erro. Então, veja que essa imperfeição física aqui vai representar a minha falta. E essa saída aqui, que eu queria que no instante T1 mais, TD fosse o valor 1, na verdade é 0. E veja, pessoal, que esse nível 0 aqui não será suficiente para acionar o meu drive de potência, que vai fazer com que esse motor CC ele não gire, ou seja, ele não seja acionado, que é o que o meu usuário vai perceber. Então veja que dificilmente o teu usuário vai perceber a falta. Se o teu sistema, tá certo, ele foi bem desenvolvido, o usuário consegue reconhecer esse estado errôneo, mas o que realmente o usuário vai reconhecer é o não acionamento desse motor elétrico. Então isso aqui é o que a gente chama de falha. Então a falta vai gerar um estado errôneo que a gente chama de erro, e se esse erro não for tratado, irá gerar exatamente a falha, que é o que a gente não quer, e que é o que o nosso usuário vai perceber. E aí, já que a gente está falando de falta, erro e falha, a gente pode, conceituar alguns tipos de faltas, tá? Então, a primeira delas a gente chama de falta transiente. Então, a falta transiente inicia um tempo determinado, um tempo particular, permanece no sistema por algum tempo e então desaparece. Isso é o que a gente chama de falta transiente. Exemplos de tais faltas estão em componentes de hardware, os quais têm uma reação adversa a alguma interferência externa, tais como campos elétricos ou campos eletromagnéticos. Muitas faltas em sistemas de comunicação eles são transientes. Então, pessoal, posso dar um exemplo. Bora supor que você tem uma rede de sensores sem fio. Essa rede de sensores sem fio, ela pode estar em uma certa região, em um certo ambiente, em que em um determinado período do dia
esse ambiente ele sofre exatamente interferência de radiofrequência. Então, bora supor que tu tá com a tua rede de sensores sem fio, toda a troca de informações ali acontece via radiofrequência, e essa tua rede de sensores sem fio, ela vai estar, como é que eu posso dizer? Ela vai estar em um ambiente onde ela vai sofrer em certo período de tempo uma certa interferência de radiofrequência. Então veja que esse ambiente, onde um certo período do dia ele vai sofrer uma interferência de radiofrequência, você pode gerar exatamente a falta na comunicação da tua rede de sensores sem fio, sendo que isso vai acontecer em um determinado tempo, vai permanecer no sistema durante algum tempo e depois ela vai desaparecer, mas não deixa de ser uma falta transiente. Nós temos também as faltas permanentes. Então, nesse caso, são faltas que iniciam um determinado tempo e permanecem no teu sistema até serem reparadas. Tá? Como exemplo, um fio partido ou um erro de projeto de software. Então, bora supor que você tem um sistema de hardware, você tem uma placa de circuito impresso, você tem uma placa-mãe. Bora supor que por qualquer motivo houve ali uma solda fria na tua placa, ou uma trilha partiu, ou sei lá, alguma trilha ou algum pino foi aterrado. Então isso aí, pessoal, só vai ser retirado se você der uma manutenção nessa placa. Então isso é o que a gente chama de faltas permanentes. Então também imagina que você desenvolveu um programa e nesse programa você inseriu um erro de programação, bora supor um laço infinito, ele vai entrar e nunca vai sair, e aí você só vai reparar essa falta se você desenvolver uma nova versão desse programa. Então, a isso a gente chama de faltas permanentes. Outro tipo de falta a gente chama de faltas intermitentes. Elas são faltas transientes que ocorrem em determinado tempo. Um exemplo é o componente de rádio que é sensível ao calor. Ele trabalha por um período, aquece, para de trabalhar, volta a esfriar e então trabalha novamente. Então nós temos hoje em dia os controladores e os processadores. Eles têm, pessoal, um conceito que a gente chama de thermal shutdown, ou seja, também chamado de reset térmico, que o que acontece, né? Atualmente os processadores e os controladores, eles têm um sistema que quando eles atingem uma certa temperatura, o processador, o microcontrolador ou o controlador, eles resetam. Isso exatamente para que o teu dispositivo ele não sofra um dano irreversível. Então isso é o que a gente chama de reset térmico ou thermal shutdown. Então a maioria dos processadores atualmente, o que eles têm um sistema que quando eles atingem uma certa temperatura, para que o dispositivo ele não sofra, tá certo, um dano, ele vai resetar. E veja, pessoal, que isso pode acontecer de forma intermitente. Bora supor que você tem uma placa-mãe, a tua placa-mãe ela tem um processador, e esse processador ele tem um sistema de resfriamento que a gente chama de cooler, e bora supor que por qualquer motivo esse cooler queimou. Então o que é que pode acontecer? Você vai ligar o computador, o teu processador ele vai começar a operar, a executar, ele quando começa a operar, ele começa a aquecer, e aí esse processador, quando chega a uma certa temperatura, ele vai resetar. E isso vai acontecer em intervalos fixos de tempo. Então, o que pode acontecer é você começa a utilizar um computador e vê que ele está resetando a cada intervalo fixo de tempo. Então, isso é o que a gente pode exemplificar como falta intermitente. Mas aí, gente, existem algumas técnicas para a gente não introduzir a falta no nosso sistema. Então, uma das técnicas é o que a gente chama de prevenção de faltas. Então, para que a gente consiga ter um sistema confiável, seria interessante a gente utilizar algumas estratégias e algumas técnicas exatamente para impedir a introdução de componentes faltosos no nosso sistema. Isso é o que a gente chama de prevenção de faltas.
Então, essa técnica permite eliminar qualquer possibilidade de faltas no sistema antes de se tornar operacional. Então, imagina que você está desenvolvendo um sistema e você pode propor ou você pode utilizar algumas técnicas para eliminar ou impedir, tá certo, a introdução de faltas no teu sistema antes dele se tornar operacional. E esse estágio, pessoal, essa técnica de prevenção de faltas, ela pode ser desmembrada em dois estágios. É o que a gente chama de fault avoidance, é você evitar a introdução de faltas no teu sistema, e é o que a gente chama de fault removal, é a gente tentar remover as faltas do teu sistema, tá? Então, na hora que a gente fala de fault avoidance, pessoal, é a técnica que possibilita limitar a introdução de potenciais componentes defeituosos durante a construção do nosso sistema. Então, imagina que você vai elaborar um sistema de hardware, então você vai ter que selecionar componentes confiáveis para que você elabore o teu sistema. Então, é lógico que você vai procurar os componentes que sejam de fabricantes confiáveis, ou seja, que já estejam no mercado, né, que já tem algum tempo de mercado e que os fabricantes eles sejam reconhecidos comercialmente. Então, é uma das maneiras que a gente vai ter exatamente para impedir a introdução dos componentes faltosos no nosso sistema. Tá? Outra técnica que pode ser utilizada em hardware é você permitir uma interconexão entre os componentes ou sistemas. Atualmente, pessoal, se fala muito no que a gente chama de integração. Hoje em dia você não desenvolve um sistema, tá certo, do zero, do início. O que é feito é, você pode integrar alguns sistemas para que você tenha o teu sistema completo, tá? E nessa integração é muito importante que você verifique a interconexão dos subsistemas. Então, na hora que você vai desenvolver um sistema onde você está integrando outros componentes ou outros sistemas, é muito importante que você avalie a forma de interconexão desses subsistemas. Isso é muito importante exatamente para que não haja uma falha. Então, imagina que você vai desenvolver um sistema onde esse sistema, tá certo? Ele pode sofrer com vibrações e se você não tiver interconexão muito boa entre os subsistemas, provavelmente esse teu sistema vai apresentar uma falta, posteriormente um estado errôneo e uma falha, tá? Então, por isso é muito importante a gente utilizar algumas técnicas para evitar a introdução de faltas no teu sistema, tá? Outra maneira, você vai desenvolver um sistema onde ele vai ser operado, executado em cenário hostil. Esse cenário ele tem as temperaturas elevadas, ele fica exposto ao sol, ele tem interferências de radiofrequência, ele tem interferências de campo elétrico. Então seria importante que você observasse como é que você vai encapsular esse sistema de hardware, tá? Como é que você vai fazer a blindagem desse sistema de hardware para que ele não sofra qualquer outra interferência. Então, é outra técnica que a gente pode utilizar exatamente para impedir ou evitar, tá certo, a inserção dos componentes faltosos no teu sistema. É você propor de repente uma técnica de encapsulamento, é você propor uma técnica de blindagem, exatamente para que aquele teu sistema de hardware ele não sofra com interferências. Outra técnica que pode ser utilizada, e isso já é, pessoal, um segundo estágio. O primeiro estágio é exatamente a prevenção de faltas, é você impedir que haja a introdução dos componentes faltosos no teu sistema. Posteriormente a essa técnica, a gente pode utilizar o que a gente chama de remoção de faltas. Então, nesse caso, pessoal, você já está com o teu sistema desenvolvido, elaborado, e o que você vai fazer é um conjunto de testes exatamente para tentar detectar, tá certo, uma falta no teu sistema. E a partir daí você vai remover essa falta. Então a gente pode conceituar, tá certo, isso como remoção de faltas. Então imagina que você já desenvolveu o teu sistema, imagina que você já elaborou o teu software,
Então você vai passar por uma fase de testes, uma fase de validação, e aí é nessa fase que você vai tentar reconhecer, tá certo, alguma falta. E aí você vai retirar ou remover essa falta. Então a gente pode dizer que mesmo com o uso de técnicas para se evitar a introdução de faltas, faltas irão inevitavelmente estar presentes no sistema depois de sua construção, em particular devido a erros de projetos em componentes de hardware e software. Assim, o segundo estágio de prevenção de faltas é empregado, e é o que a gente chama de remoção de faltas. E aí, pessoal, seria interessante a gente, né, na hora que a gente vai utilizar essa técnica, a gente vai ter que observar algumas coisas, tá? Primeiro, testes são realizados e faltas são retiradas quando encontradas. Alguns problemas podem existir. Quais são esses problemas? Um teste pode somente ser usado para mostrar a presença de faltas, não a sua ausência. Por que vocês acham que a gente vai ter esse conceito aqui? O que acontece é o seguinte: para que você faça um teste o mais aprimorado, o mais aperfeiçoado, você tem que conhecer muito bem o teu sistema. E um sistema simples, ele pode ser representado por centenas, milhares ou milhões de estados. Então imagina que você teria que fazer um teste perfeito para o teu sistema. Para que você fizesse um teste perfeito, que ressalta que não existe, você teria que conhecer muito bem o teu sistema. E isso, pessoal, não é possível. Você dificilmente vai reconhecer todos os estados do teu sistema, tá? Então, por isso que para você fazer um teste o mais aprimorado, o mais otimizado possível, você tinha que conhecer todos os estados do teu sistema. E você tinha que testar todos os estados desse sistema. Infelizmente, você não conhece todos os estados do teu sistema. Por isso que ele diz, um teste pode ser somente utilizado para mostrar a presença de faltas, mas ele não consegue detectar ausência, porque para isso você teria que conhecer muito bem o teu sistema, ok? Em algumas situações é impossível testar em condições realistas. Então imagina, tá certo, que você está desenvolvendo, tá certo, um sistema embarcado para um sistema de potência, um sistema elétrico. Esse sistema tem que ser instalado em uma rede de transmissão de 230 kV, ou seja, 230 mil volts. Como é que você vai fazer o teste frequente do teu sistema em uma linha de transmissão 230 kV? Você tem que ter toda uma estrutura da concessionária de energia para permitir um teste, um ensaio como esse. E isso às vezes é muito difícil de você ter. Então, por isso que às vezes é difícil, às vezes é impossível você testar o teu sistema nas condições reais, tá? Então é outra dificuldade que se tem na hora que você vai propor uma fase de validação teste. Outra coisa, erros que são introduzidos em tempo de projeto, mas que só se manifestam quando o sistema passa a operar. Pessoal, isso é muito comum. Você faz aqui, né, um checklist de testes, aí você vai dizer, olha, eu conheço o estado do meu sistema, eu conheço todos os estados do meu sistema, e o meu sistema tem os estados A, B, C e D. E você vai testar o teu sistema para esses estados. Na hora que você entrega o teu sistema, na hora que você entrega o teu software na mão do cliente, ele vai exigir do teu sistema mais estados do que aqueles A, B, C e D. Ou seja, tu fez o teste da tua aplicação, do teu serviço, do teu sistema, do teu software para os estados A, B, C e D. E na hora que o cliente começa a executar, na hora que o cliente começa a operar o teu sistema, ele vai apresentar os estados E, F, G, H que não foram testados. Então, provavelmente, esses novos estados podem apresentar, tá certo, estado errôneo. Pode apresentar falta, pode apresentar erro. Então, por isso que é muito difícil você ter uma fase de testes, né, perfeita. E isso é impossível, tá? Para você fazer uma fase de testes perfeita, você teria que conhecer todos os estados do teu sistema. E, como eu falei, um sistema simples ele pode apresentar milhares de estados.
E aí, gente, mesmo com o uso de teste de prevenção de faltas, faltas podem existir e levar o sistema a falhar, tá? Ou seja, não é porque você está utilizando, tá certo, uma técnica de prevenção de faltas, não é porque você impediu a introdução dos componentes faltosos no teu sistema, não é porque você fez uma fase de teste, né, otimizada, aprimorada e aperfeiçoada que o teu sistema vai estar livre de faltas. Provavelmente ele vai apresentar faltas quando começar a sua operação. E aí, como você quer um sistema confiável e você sabe que um sistema ao ser desenvolvido, ao ser elaborado, tá certo? Ele vai de qualquer forma apresentar faltas. Você deve aplicar outra técnica exatamente para quê? Para que mesmo que se apresente a falta, se apresente o estado errôneo, o teu sistema não falhe. Então, o que a gente quer aqui, pessoal, é que o nosso sistema não falhe. O nosso sistema ele pode apresentar uma falta, essa falta ela pode gerar um estado errôneo, mas esse estado errôneo a gente não quer que o nosso sistema falhe. Então, a gente tem que utilizar uma segunda técnica que a gente chama de tolerância a faltas. É exatamente a técnica que vai permitir que o teu sistema falte, que o teu sistema apresente um estado errôneo, mas isso não pode permitir que o teu sistema falhe, ok? E aí existem alguns níveis diferentes de tolerância a faltas que podem ser produzidas para um sistema. Então a gente tem aqui o conceito, né, de okay. Nós temos aqui o conceito de falha operacional. Então, nesse caso, o sistema continua a operar na presença de faltas por um período limitado de tempo, sem perda significante em sua funcionalidade ou desempenho. Então, pessoal, imagina que você tem um sistema, você vai permitir que o teu sistema apresente uma falta, um estado errôneo, mas ele não falhe. O que vai acontecer é que ele continua operando na presença de faltas, ou seja, durante um certo período de tempo, sendo que você vai permitir que ele opere com a perda significante de sua funcionalidade ou desempenho. Mas o teu sistema não está falhando, não falhou. Tem a falha suave, então é aquela que o sistema continua a operar na presença de erros, aceitando a degradação de sua funcionalidade ou desempenho durante a recuperação ou reparo. Então, nesse caso, você vai apresentar falta, o teu sistema vai apresentar um estado errôneo, o teu sistema não vai parar, ele vai continuar a operar, mesmo na presença de estado errôneo, sendo que ele vai aceitar uma degradação até que seja recuperado ou reparado. E por fim, tem a falha segura. Então, nesse caso, o sistema mantém sua integridade enquanto aceita uma parada temporária em sua operação. Bem, pessoal, vou encerrando agora parte desse capítulo e na próxima videoaula a gente dá uma sequência exatamente sobre tolerância a faltas. Tenha um bom dia e obrigado pela atenção.